De repente a gente está lá com alguns incômodos no corpo, a gente está com alguns problemas na vida e a gente não entende, né? Fica assim, caramba, mas por que eu estou passando isso? E se vocês souberem como que é o ciclo do que acontece, pensamentos que geram sentimentos, que geram frequências, que geram lei da atração e automaticamente você entra no ciclo de novo, porque quando vê algo acontecendo você fala, tá vendo? É essa que é a minha vida. Então as crenças que você tem, elas se realizam, elas se fortalecem e você entra no ciclo e cria tudo isso de novo. Olá, boa noite! Tudo bem com você? Hoje nós teremos o nosso 9º episódio da série Revelações da Mente. Sejam todos bem-vindos vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem digitar aqui, viu? Vocês sabem que eu trabalho com reprogramação emocional. O nosso tema hoje é especificamente sobre insegurança. Eu quero mostrar um pouco sobre a mente humana. Eu gosto de trazer aquela parte da lucidez, né? Para as pessoas saberem o que acontece. Porque o dia a dia, ele passa de uma maneira tão rápida e tão despercebida que quando vê a gente está com determinados conflitos emocionais. De repente a gente está lá com alguns incômodos no corpo, a gente está com alguns problemas na vida e a gente não entende, né? Fica assim, caramba, mas por que eu estou passando isso? E se vocês souberem como que é o ciclo do que acontece, pensamentos que geram sentimentos, que geram frequências, que geram lei da atração e automaticamente você entra no ciclo de novo, porque quando vê algo acontecendo você fala, tá vendo? É essa que é a minha vida. Então as crenças que você tem, elas se realizam, elas se fortalecem e você entra no ciclo e cria tudo isso de novo. Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje e vou falar também sobre a questão da insegurança, né? Eu vi que isso está machucando muitas pessoas. Até digita aí para mim, vocês notam algum tipo de insegurança? Porque todo mundo tem, gente. Não sempre tem algo da nossa vida, algo específico, que tem aquele momento que a gente costuma falar assim, eu vou com mais cuidado, né? Eu vou com precaução. Não é medo não, tá? É só para evitar problema. Mas na verdade, quando você tem confiança e sabe o que você está fazendo, você não tem esse pensamento, né? Você é mais seguro daquilo que você vai fazer. Seja dirigir, seja um trabalho, seja na escola, seja num relacionamento, seja na sua área profissional. Tem algo aí que te incomoda nessa questão de insegurança? Até porque se vocês me disserem o que é que incomoda vocês, especificamente tal coisa me incomoda, eu posso usar como exemplo aqui durante o nosso bate-papo e pode acabar te ajudando aí. Fora outras pessoas, né, que estão acompanhando aí, que vão assistir depois, né? Essa live fica por 24 horas. Eu costumo editar também e colocar no canal, então outras pessoas vão poder assistir. Na área amorosa, legal, bacana. É bom. E o se você quiser até me ajudar aqui, eu posso te ajudar mais ainda, né? Quanto mais conteúdo, informação você me dá, mais eu posso retribuir. Em que momento específico da área amorosa? A insegurança está ligado muito a ciúmes, está ligado à incerteza de que vai ficar junto com a pessoa. Porque o que acontece? Já perceberam que quando a gente é inseguro, vamos falar especificamente dessa área amorosa por enquanto. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vocês já perceberam que no momento em que eu me sinto inseguro em relação ao meu parceiro, muitas vezes chega aqui uma vontade de falar alguma coisa ou de manifestar uma vontade e naquele momento, em vez de eu falar, eu me seguro. Porque eu tenho medo, a insegurança é isso, né? Medo, não sei o que vai acontecer depois. Essa incerteza me gera um bloqueio. Quando você segura algo que você gostaria de ter falado, você sentiu e trava aqui na sua garganta, você pode ver que no outro dia muitas vezes você está com dor de garganta, você está mais sensível e talvez você não associou que foi aquilo que você deixou de falar, o que você queria ter falado. Principalmente se tiver muita emoção envolvida naquele momento.
Sabe aquele momento que você sente até um pouco de raiva e veio esse sentimento, você só quer manifestar. Não, isso eu não aceito. Não, eu não quero desse jeito. Não, não tá bom. Porque às vezes algo está entrando em choque com você, estão te forçando alguma coisa. Só que nesse momento você ao mesmo tempo segura. E muitas vezes até engole, né? Engole seco, engole sapo, como muitas pessoas dizem. E você amanhã não sabe por que você está com problemas na sua laringe, problemas na sua garganta, problemas no seu estômago, problemas no seu esôfago, você não sabe. Mas energeticamente você travou a raiva aqui, e se você estudar um pouquinho de mecânica quântica, se você viu um pouquinho de metafísica da saúde, você vai ver que toda vez que a gente desequilibra emocionalmente, nós afetamos algum órgão diretamente. Todas as doenças estão primeiro relacionadas a um campo emocional, e que se a gente tratasse do campo emocional, a chance de sarar dessa doença seria muito mais rápido do que apenas o uso de um remédio ou coisa do tipo. Então, eu comecei falando sobre insegurança, falamos aqui já de relacionamento e veja como isso afeta diretamente a sua saúde física. Totalmente, tudo que for, todo tipo de doença no corpo diretamente está relacionado a uma área emocional. Até porque nós temos uma perfeição, né, no corpo de sempre estar se renovando. As células se renovam, né, as coisas acontecem naturalmente. Nós não deveríamos ter, né, de uma forma assim, do nada, minha família nunca teve isso, ninguém tem nada disso, não é congênito, não é isso e tal, e de repente você passa a ter um problema cardíaco, de repente você passa a ter um problema respiratório. De repente, todo mundo é magro da família e um começa a engordar demais, tem problemas. Geralmente se fala que tem a ver com a parte hormonal, sim. Mas o hormônio, ele primeiro é condicionado pelos seus pensamentos e sentimentos. E as pessoas vão lá, mexem na alimentação, é extremamente importante. Muitas vezes se entope de remédio, mas não vão na causa. Aonde iniciou tudo isso? Em que momento a sua mente startou algo lá do passado, ou uma experiência que você viveu e não era normal para você, e aquilo te abalou emocionalmente e começou a gerar isso dentro de você e você não está percebendo. Então, para vocês terem ideia, até se vocês quiserem colocar mais aqui informações, coisas que vocês vivenciam, passam, a Paula falou sobre a área afetiva atrapalha no profissional, fiquei insegura depois do fim de um relacionamento. Exatamente, Paula. Você vai entender hoje, inclusive, com a explicação. Eu quero fazer um desenho rápido aqui no quadro. Eu quero mostrar para vocês como que uma coisa está associada à outra. Primeiro de tudo, um conceito que a gente precisa ter quando a gente começa a estudar cada vez mais esse mundo da mecânica quântica. Porque eu estudo a mente humana, mas vamos lá, a mente é formada do quê? Prótons, elétrons, nêutrons. Ela é formada de átomos, ela é formada de moléculas, né? Então, quando você junta uma bolinha de próton com uma bolinha de nêutron e tem uma bolinha de elétron circulando, você tem um átomo. E esse átomo, quando tem vários átomos, formam as moléculas. Ou seja, você é um agrupado de moléculas. Tudo que você vê aqui, você, madeira, a sua mesa, suas paredes, inclusive no próprio ar existem essas partículas, né? Então tudo é feito disso. Então quando a gente vai estudar a mente humana, a gente precisa sim estudar, saber essa questão da consciência, mas entender também que existe, dentro dessa ciência chamada mecânica quântica, uma explicação do porquê, qual que é a correlação dos meus pensamentos e sentimentos que está no campo mental e emocional com aquilo que eu materializo para a minha vida. Então aquilo que o seu mundo externo, aquilo que está acontecendo à sua volta, é um reflexo direto daquilo que você é dentro de você. Mecânica quântica mostra isso. Nós temos um campo eletromagnético que quando eu penso, eu sinto, eu vibro, e essa vibração gera então atração daquilo que eu já estou sentindo. Então olha que interessante, quando aqui dentro já tem medo e automaticamente tem uma vibração de medo, eu começo a mandar essa sensação para fora de mim e eu recebo mais disso e não percebo.
É como se o universo me devolvesse pela mesma frequência. Se você pegar um violão, dois violões e afinar eles igualmente, colocar um de frente para o outro, quando você toca a corda, uma corda, digamos que seja a primeira corda do violão lá, Mi, quando você toca essa corda, o outro violão ele vai começar a vibrar a mesma corda sem você ter precisado tocar aquela corda. Porque quando tem um estado de frequência, tudo que está na mesma frequência entra em ressonância. E é o que nós conhecemos muito comumente como lei da atração. A gente atrai as mesmas coisas que nós estamos frequenciando. Tanto é que se você procurar, você vai ver que existe a teoria das cordas, né? Que todos nós estamos interligados, isso é ciência, tá? Não é misticismo, não. Tudo está interligado e a teoria das cordas, ou seja, tudo que vibra está na mesma frequência. Tanto é que você já percebeu que você chega na escola, você não conhece ninguém. De repente vai passando o tempo, você começa a fazer grupinhos de pessoas muito parecidas com você, gostos parecidos, as brincadeiras, aquilo, e tem um outro grupinho, e tem outro grupinho. Então você vê, pessoas foram reunidas num determinado local, no seu trabalho. Você pode ver que começa a juntar grupinhos daqui e dali. O que é isso? Pessoas que estão na mesma frequência. Tanto é que não tem uns casos assim, que as pessoas são muito amigas, mas de repente um começa a namorar. Ele já não está mais na frequência dos outros, né? Que agora as atitudes são outras, a postura, o pensamento. Então o que acontece? Ele acaba se afastando daqueles amigos solteiros, né? Agora ele está namorando. Então são exemplos do dia a dia para vocês verem como que isso funciona na prática, tá? E isso acontece de forma totalmente inconsciente. Mas aquilo que eu decido pensar e sentir, eu posso determinar para a minha vida. A questão é que a gente não para pensar nisso, a gente apenas vive uma vida. Se você perceber, o que acontece mais ou menos é assim. Você nasce e aí as pessoas começam à sua volta a te ensinar o que é certo e o que é errado. Não é assim? Você não aprendeu um monte de coisa lá no passado? Você começa a aprender, por exemplo, que dependendo da família que você tem, e eles brigam muito por dinheiro, por exemplo, você vira e mexe e vê alguém brigando, batendo boca por causa de dinheiro, ou então sempre está passando necessidade. Então você já começa a ver que o dinheiro é uma coisa que traz sofrimento. A falta dele, só que você não pensa, né? A falta do dinheiro é que é sofrido. Você imagina que o dinheiro é um problema. Aí de repente a sua mãe ainda fala, não, o importante é a gente ter o necessário. O importante é estar bem com Deus. Então o que acontece? Automaticamente você vai gerando à sua volta um valor a respeito do dinheiro. Você de repente está lá observando seu pai e sua mãe e vê como eles se tratam. E eles são um casal que, independente do problema que está passando, estão junto, tão firme, um dando apoio para o outro. Você nunca vê os seus pais brigando. Você cria um valor de relacionamento do que é estar com o outro. Mas também pode acontecer o contrário, né? De repente você pode ver muitas brigas. Você pode, de repente, ver seu pai chegando tarde em casa, bêbado, e aí, de repente, você odeia... Odia é bom, né? Você odeia tanto... Falei igual Tiririca agora. Você odeia tanto aquilo, ver seu pai, aquelas brigas, que isso fica tão marcado em você, tão marcado no seu subconsciente, que você odeia tanto aquilo e muitas vezes não perdoa essa situação aqui dentro, que o seu subconsciente, como se fosse um disco arranhado, começa a trazer aquilo na sua vida. Vocês já viram algum caso onde a mãe apanhava do pai? A mãe apanhava do pai ou o pai era alcoólatra e a filha vai e casa com uma pessoa que faz exatamente o que o pai fazia para a mãe? Vocês já viram casos assim? Coloca aí para mim, se sim ou não, que eu já vi vários. O que acontece? O nosso subconsciente, ele é irracional, ele não tem lógica. Vou até fazendo um desenho aqui para vocês começarem a entender. Imagina o seguinte, como se vocês fossem aqui, ó, a cabeça de vocês, teoricamente, 50% nosso é emoção e 50% é razão, metade do cérebro, né? Razão, metade emoção. Só que o que as pessoas muitas vezes não sabem é que do 0 aos 7 anos nós somos pura
emoção. Tanto é que não é depois dos 7 anos que a gente começa muito a perguntar: ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por quê? Mas por quê? Porque está na razão, você quer entender para você fazer. Só que antes disso, você é pura emoção. E quando você é emoção, você aceita tudo, você vive as coisas pelo exemplo. Tanto é que mesmo que seus pais falem alguma coisa, mas façam diferente, você vai fazer aquilo que você viu. Quer ver um exemplo de emoção? Você vê seu irmão pôr a mão no fogão e queimar. Ele queima lá na chapa do fogão. Ele chora, ele faz um escândalo, dói, e você vê aquilo tudo, você não se queimou. Mas você olha para aquilo e fala o quê? Aquilo é perigo, eu não vou pôr a mão, aquilo machuca. Então aqui dentro já ficou registrado, só para vocês entenderem, são conexões neurais. Imagina como se fossem vários neurônios. E aí, dependendo daquilo que você tem de informação, ele liga de uma informação a outra. Ele liga uma imagem a um sentimento, a uma emoção que você teve naquele momento. Né? Você viu queimando, você está vendo o seu irmão chorar, isso faz uma ligação. Isso aqui é chamado de engrama, é uma conexão. Na verdade, parece umas raízes de árvore assim que vão se conectando. Só que toda vez que você, ou por forte emoção, né, aquilo marcou você profundamente, ou por excesso de repetições, aquilo vai se tornando algo real na sua vida. Tanto é que, se você perceber, você escova o dente hoje praticamente como você escovou quando você aprendeu. Você pega a escova mais ou menos do mesmo jeito, que você começou a repetir, repetir, repetir. Lembra? Do 0 aos 7 anos, te ensinaram a escovar o dente. Você coloca mais ou menos a mesma quantidade de pasta de dente, né? Na escova. Você coloca a escova na boca mais ou menos no mesmo lugar todos os dias. E você faz os mesmos movimentos. Você pode ter mudado um pouco no decorrer da história, mas se você perceber, é pequenas mudanças. Aquilo que você fez tantas e tantas vezes, você repete. Por que você acha que você olha hoje, antes de atravessar, você olha a rua? Você olha para um lado e olha para o outro. Alguém gritou no seu ouvido, né? Alguém pegava e puxava você e falava: presta atenção, tem que olhar de um lado para o outro, olha o perigo. E aquilo marcou você profundamente. Então, esses valores, isso que você considera como certo e errado, vai acontecendo desde a sua infância. Do 0 aos 7 anos, isso é muito profundo. Só que o que as pessoas não sabem é que, em vez da gente usar hoje 50% da razão e 50% da emoção para decidir, a gente, na verdade, é mais ou menos como se fosse isso aqui, ó. Vamos fazer... Se aqui está a emoção, a gente usa mais ou menos isso aqui de razão. 95% do que você faz hoje, praticamente, é uma repetição do que você viveu do 0 aos 7 anos e você não percebe. Ou seja, sobra quanto para a razão? Apenas 5%. Vou fazer um corpinho aqui, né, para você. Só para a gente ter ideia de como hoje aquilo que você está vivendo nos seus relacionamentos, aquilo que você vive no seu trabalho, aquilo que você vive de insegurança, eu garanto para você, 95% do que você tem de insegurança hoje começou nessa fase e você não se dá conta. É que se tornou algo tão automático para você que você, geralmente a gente fala assim: ah, é que eu não tenho muita sorte no namoro, eu não tenho muita sorte com os homens, eu não tenho muita sorte com as mulheres. A gente atribui a uma crença que nós temos de que aquilo não é pra gente. Que o seu relacionamento ele tem que ser diferente, né? O seu sempre é mais complicado que o dos outros. A sua insegurança é maior em função, né, porque você viveu situações nesse período e não percebe. Nos atendimentos que eu tenho feito, eu tenho notado que muitas das coisas que a pessoa está vivenciando hoje começou num período gestacional. Você imagina, a mãe, você sabia que tudo que a sua mãe, uma mulher, sente quanto está grávida, a criança, o filho, vai sentir automaticamente. Eles estão interligados. Você imagina só,
Se você já tem a conexão fora do corpo com a sua mãe, é muito profundo, né? Essa questão do cordão umbilical e tudo mais. Imagina quando você está dentro do corpo, ligado mesmo, diretamente, que há reações bioquímicas ligadas, que interferem diretamente. Aí a sua mãe, de repente, ela passa por uma situação onde ela toma um susto profundo lá, uma dor. Você, como um livro em branco, imagina, neurônios prontinhos para aprender um monte de coisa, para ligar informações. Porque entenda bem, o que é que forma a informação na sua mente? São impulsos elétricos. Quando você olha uma imagem, a sua retina converte essa informação num impulso elétrico que é guardado no seu subconsciente. Do mesmo jeito, quando você escuta algo, aquelas ondas sonoras são convertidas num impulso elétrico que vai também fazer novas ligações entre os neurônios. Então, tanto é que não tem umas coisas assim, você escuta uma música hoje e você fala assim, nossa, essa é a música que eu dançava lá nos bailinhos da vida, lá quando eu tinha 10, 12 aninhos. Ou então quando você chega em algum lugar e tem um bolo gostoso, cheiroso, assim, e você cheira e fala, nossa, parece a casa da minha avó. Você viu como que tem a informação que vem de fora, ondas, você ouviu a música, você sentiu o cheiro, ele já te liga a alguma informação, a alguma memória, imediatamente. E o detalhe é que quando você sente o cheiro do bolo lá, que parece com o bolo da vovó, se na casa da sua avó era gostoso, era confortável, naquele lugar que você está agora, hoje, presente, tem o cheiro do bolo, na hora o seu corpo fica alegre, seu corpo fica bem, assim como você ficava bem na casa da sua avó. É instantâneo. Veja bem, é instantâneo, porque uma informação externa te remete a uma lembrança e essa lembrança está marcada por uma emoção. Provavelmente a sua avó te agradava às vezes mais que a sua mãe. Te dava doce, te dava bolo, te dava um monte de coisa que às vezes sua mãe não dava, né? Entende como a ligação ela é instantânea? Essa informação viaja, né, entre sair daqui, chegar até você, ir lá onde está guardado no seu subconsciente e gerar um estado vibracional no seu corpo em questão de milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Assim como quando você também passou por uma situação. Quer ver uma situação estranha? Você já percebeu que alguém vem com um ferro de passar roupa para o seu lado? Ele pode estar desligado. Qual que é a sensação que dá para você? Você se sente seguro? Na hora da segurança? Ou quando o ferro vem chegando, mesmo que você está vendo que ele está desligado, o seu corpo puxa sozinho, né? Você vai reagindo àquilo. Você tem lembranças aqui, inclusive lembranças que vieram dos seus pais também, porque as informações elas passam também de geração para geração, chamadas de memórias celulares. Então, quando você tem essa informação aqui dentro de sobrevivência, o seu corpo instintivamente reage. Você toma uma decisão e você não percebe de onde veio aquilo. E isso que eu acho fascinante estudar, porque muitas vezes aquilo que você chama hoje de insegurança na sua vida são apenas reações que estão sendo disparadas por uma memória do seu passado. Começa a fazer sentido para você? Você hoje, simplesmente, você vê uma situação, por exemplo, é muito comum, pessoas que foram machucadas num relacionamento, no próximo relacionamento, às vezes, ela começa a encontrar uma pessoa, começa a conversar, tá indo tudo bem, é amigo, tal. Quando aquela pessoa manifesta um interesse de namorar, ou de ter um contato, ou de sair com uma segunda intenção, aí a pessoa se dá conta do que está acontecendo e na cabeça dela dá um pânico, dá uma reação. Muita gente tem isso, fala, não, é maravilhosa essa pessoa, é legal, é um trabalhador, é bacana, não sei o quê, mas não quero relacionamento. Ela está machucada. Então, automaticamente, o corpo está como se fosse defendendo, protegendo, porque na cabeça, né, vamos dizer assim, para o subconsciente, a pessoa vai sofrer de novo, igual sofreu do relacionamento anterior. Isso é que nós chamamos de trauma, isso é que nós chamamos de bloqueio da mente.
Porque a mente, lembra? Ela decide 95% do tempo no processo emocional. Então as pessoas acham que estão decidindo de forma consciente. Não, eu como isso por causa disso. Não, eu gosto de vestir tal roupa. A mente justifica, né? Não, eu gosto de vestir assim porque é tal e tal. Por exemplo, eu gosto muito de preto. E eu costumo dizer que eu gosto muito de preto, eu costumo dizer que é porque assim eu não preciso escolher muito, eu não perco tempo escolhendo muita roupa. Eu vou lá, pego, eu acho que é uma coisa que fica elegante, beleza, ponho logo a roupa e vou trabalhar, e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Isso me ajuda a ganhar tempo. Sim, isso é uma estratégia. Mas eu sei que lá no fundo existe algo emocional por um motivo de eu gostar de usar preto. E eu fui buscar isso na minha mente. Chegou um momento que eu ouvi uma vozinha, né? Lá no meu subconsciente tem técnica para isso, tá? Para a gente acessar as informações. E lá tinha uma vozinha falando que quando você usa preto, é mais fácil para você o quê? Parecer que você está mais magro. Sabe, essa voz é muito marcante na minha vida. E quem é que não gosta de se sentir mais esbelto? Então eu sei que eu tomo uma decisão muito rápida de usar cor escura por conta disso, porque é algo que lá dentro teve uma fase da minha vida que eu estava mais gordinho, né? Hoje eu estou bem, hoje eu me sinto muito bem. As camisas todas estão servindo perfeitamente, eu me sinto bem, tenho minhas atividades esportivas, me sinto super bem mesmo. Mas automaticamente teve uma fase que eu tive acima do peso. E naquela fase o preto me ajudava a me esconder emocionalmente. Então olha só que interessante, eu tinha uma crença. Quando aconteceu, eu usei o preto, aquilo reforçou na minha mente, aquilo me deu uma falsa segurança de que eu estava melhor, porque tem duas coisas que gordinho gosta, né? Que é normal, que é usar preto e fazer assim, né? Dar aquela puxadinha na camisa assim, como se aquilo fosse tornar ele mais esbelto, né? E eu posso garantir para você que a gordura é um casulo emocional. Quando eu alinhei emoção com razão e fiz algumas negociações com a minha mente, comecei a emagrecer naturalmente. Hoje eu como de tudo que eu quero e está tudo bem. Mas nem sempre foi assim. Por isso que eu entendo as pessoas. E eram muitos conflitos emocionais que eu tinha. Muitas coisas mal resolvidas. Quando aquilo foi deixando de estar dentro de mim, lembra? Emoções estavam ligadas ou melhor, reações do meu corpo estavam ligadas a emoções e a eventos que aconteceram na minha vida. Quando eu voltei lá no meu subconsciente e comecei a limpar isso gradativamente, automaticamente o meu corpo falou, não preciso mais dessa gordura que vai esconder emocionalmente, porque os órgãos ligados à emoção estão muito aqui, estômago, tá nessa região, por isso que é muito comum engordar aqui, é um casulo, os órgãos vitais estão no tórax, então a gente costuma engordar muito aqui como se fosse uma proteção emocional. É como se a gente quisesse se esconder. Não tem um dia que você não está bem, que você coloca umas roupas listradas, você não percebe, mas essa roupa listrada é para esconder você das pessoas. Ou então, perceba, quando você abre o guarda-roupa e você nada tá bom naquele dia, perceba a sua emoção. E aí você vai entender o que eu estou te falando, que a nossa emoção determina o que a gente quer usar. Tanto é que quando você vai num casamento, por exemplo, e você vai usar uma cor que chama atenção, todo mundo vai olhar para você. E aí você está bem maquiado, bem vestido, bem isso e aquilo. Você está bem emocionalmente e ainda está bem, né? Você colocou aquela roupa e tal. Você quer mais é que as pessoas olhem, elogiem, você está bem. Mas se você estiver mal, pode estar a festa acontecendo que você quer se esconder, você não está bem com você. Então, entende por que eu gosto muito dessa área de reprogramação emocional? Porque para a gente estar bem, mesmo com dinheiro, saúde, relacionamento, que são as três áreas, né, que a gente sempre está buscando aí com a mente, para a gente estar bem, o nosso equilíbrio emocional tem que acontecer. Então, existem técnicas para a gente poder equalizar um pouco mais isso aqui, para você poder fazer isso aqui, ó. É como se você atingisse o centro. Isso é chamado muito de inteligência emocional. É quando você começa a fazer a limpeza das memórias passadas do que você viveu dos 0 aos 7 anos, que marcaram e estão causando os traumas em você até hoje.
E aí você começa a limpar gradativamente essas emoções e isso vai te equalizando. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que fizeram sessão já comigo, que estão aqui, né, ouvindo essa live. Se vocês quiserem manifestar se é isso que acontece realmente, outras pessoas vão ter ideia. Porque assim, vamos lá, a gente não falou aqui a comentar sobre a insegurança. Então, como resolver a insegurança? Pelo que eu falei até agora, ficou claro para vocês que existe um episódio lá do meu passado aonde foi marcante a insegurança. Então o meu corpo, algo me machucou e o meu corpo gravou a informação de que quando eu passar por algo parecido, é melhor que eu me mostre inseguro do que passar por aquela dor de novo. Então é aquilo que a gente chama de ficar com o pé atrás. Não vou me entregar não. Se eu me entregar de uma vez, eu vou sofrer de novo. Porque a gente tem medo de viver de novo uma experiência que machucou. Então a primeira coisa que você precisa fazer para poder resolver a sua questão de insegurança hoje é descobrir aqui no seu subconsciente quais são essas memórias de insegurança que você tinha lá do passado, ou usar um processo onde você vá limpando essa carga emocional. Bem, eu não sei se vocês estão me vendo, mas aqui aparece para mim que o vídeo está ao vivo pausado e está reconectando, então eu estou esperando um pouquinho para a gente voltar a falar. Você que estava assistindo a live pelo Instagram, infelizmente a live caiu, só comunicando aqui, e eu vou continuar gravando aqui algumas informações e vou colocar depois editado para vocês. Então, como eu estava falando, automaticamente, quando a gente não sabe aonde começou as nossas inseguranças, é como se a gente virasse refém do nosso subconsciente. É como se simplesmente as coisas acontecessem de forma automática e acontecem e repetem e repetem, e quando eu vejo aquilo já aconteceu de novo e eu continuo achando que simplesmente eu sou vítima das circunstâncias. Aqueles que quiserem aprender como fazer isso, eu estou disposto a ensinar num passo a passo como simplesmente a pessoa pode voltar lá no subconsciente e depois que descobre aonde isso começou, como há uma técnica que limpe essas informações, para que a gente saia desse ciclo de dor. Então na próxima semana eu vou abrir vagas para quem quiser conhecer um programa de treinamento onde a pessoa vai poder passar pela experiência de limpeza dela e também aprender a técnica de como fazer isso. Então, se ela quiser fazer com ela vai poder fazer com outras pessoas à volta dela, ela vai poder ajudar muito. Imagina o salto de consciência que a pessoa ganha durante esse programa. É um programa de 1 ano. Eu vou acompanhar, eu vou ensinar, né? Existe um curso onde a pessoa vai fazer o curso, vai passar por sessão comigo, diretamente comigo, online, ao vivo, e automaticamente também vai ter uma comunidade, um grupo de pessoas, de alunos, onde ela vai participar e vivenciar ainda mais novos aprendizados e experiências. Então, se você quiser saber mais, fica ligado que na próxima semana nós vamos liberar as inscrições de um treinamento, é um programa chamado AON, Abrindo os Olhos da Mente. São poucas pessoas realmente que vão participar, eu sei disso, porque primeiro é impossível que eu cuide de muitas pessoas, né, durante 1 ano, porque eu vou me entregar um tempo do meu dia para essas pessoas. Então, automaticamente é um grupo limitado, vai ser de apenas 30 pessoas. Então, automaticamente, se você quiser fazer parte, fica ligado, porque tem muita gente que já está interessada, esperando eu só abrir as inscrições. Na semana que vem, quem quiser participar, saber, vai ter uma aula especial disso. Eu vou entregar um vídeo, a pessoa vai assistir, né? Vai saber como funciona tudo e vai ter a oportunidade, então, de fazer parte desse grupo. Fica aqui um abraço para você, excelente semana e até a próxima quarta, às 20 horas.